Instabilidade, revolta, briga política. O Brasil vive muitas conturbações históricas há muito tempo. Mas esse período específico que eu vou contar para vocês hoje, é difícil de ser batido, hein? Nossa, mas hoje tá tão... Não. Esse período foi muito conturbado. Não sei se vocês já ouviram falar em termos como liberal exaltado, liberal moderado, restaurador, regressista, progressista. Todos esses termos se referem a alguns partidos políticos dessa época. O Brasil ficou independente em 1822. Um tempo depois, surge esse período da aula de hoje. Mas, professor, que período é esse? Que história é essa, Eduzinho? Eu te convido a vir comigo para esse período que é chamado de período regencial. Mas antes, vale vocês lembrarem sempre, nosso canal precisa de apoio. Se você gostar desse vídeo no final, curte, dá um joinha, se inscreve no canal e compartilha com todo mundo. Meus caros, primeiramente, você sempre tem que localizar as coisas historicamente no seu tempo. Ou seja, vamos entender qual é o período da aula de hoje. O primeiro período da história do Brasil foi chamado de América Portuguesa, um período em que o território brasileiro era vinculado a Portugal. Esse período vai de 1500 até 1822, mas esse período acaba em 1822 com o nosso processo de independência sendo efetivado, e a nossa independência foi feita, aliás, por um príncipe de origem portuguesa. Esse cara é o famosíssimo Dom Pedro I. Aí a gente entra no período, esse sim que é o período da aula de hoje, que é o segundo grande período da história do Brasil, chamado de Brasil Império. O Brasil Império é um período que vai de 1822 a 1889. O Brasil é independente, mas tem reis. No caso, esses seis são justamente Dom Pedro I, que ocupa a cadeira durante um período chamado de Primeiro Reinado, entre 1822 até 1831. Depois disso, a gente entra no tema da aula de hoje, que é o período regencial, que vai de 1831 até 1840, e por último a gente termina com o chamado Segundo Reinado, quando Dom Pedro II, famoso também, assume o poder entre 1840 até 1889. Olha aí, o Pedro II. Depois de Pedro II, a gente entra no período do Brasil República, a terceira etapa, mas esse período também não nos interessa hoje. Muito bem, portanto, veja só os períodos que não nos interessam indo embora. Ficamos com o Brasil Império. O Brasil Império, então, é subdividido em três grandes períodos. Primeiro reinado, Dom Pedro I. Segundo reinado, Pedro II. E o período regencial. Mas, professor, o que é esse período regencial? O período regencial é um período intermediário entre Dom Pedro I e o Dom Pedro II. Quando Dom Pedro I saiu do poder em 1831, o filho dele era muito novinho. O futuro Pedro II tinha somente 5 anos de idade e ele não poderia assumir o trono, portanto, por ser uma criança. Então, a gente tem, nesse contexto, um período de regência. O que é uma regência? Alguém vai ocupar as atribuições que antes eram do imperador. Olha aí, o Pedro II pequenininho. Para você entender esse período, você sempre tem que voltar um pouquinho no tempo. Vamos fazer um pouquinho dos antecedentes. Vamos falar um pouquinho do primeiro reinado. O primeiro período do Pedro I. Ponto importante, o Brasil tinha acabado de ficar independente em 1822. Quando um país fica independente, ele precisa de uma carta constitucional. O que é uma carta constitucional? É uma carta que vai dizer o que esse país vai ser. Vai ser um império, vai ser uma república, vai ter rei, não vai ter rei. Muito bem, portanto, como a nossa independência foi feita por um rei português, houve a primeira carta constitucional brasileira. A primeira Constituição do Brasil saiu em 1824. E ela dizia o quê? Como esse país vai ser organizado? Ela dizia que o Brasil seria uma monarquia, portanto teríamos reis, unitária, ou seja, todas as regiões do antigo Império Português, agora Brasil, deveriam continuar unidas, ninguém podia querer se emancipar, sair do território não, porque senão ia ter guerra, ia ter briga, e hereditária, ou seja, é importante que Dom Pedro passe o cargo para o filhinho. Um ponto importante também é que essa Constituição dividia em 4 os poderes que seriam construídos aqui no Brasil, os poderes que deveriam fazer lei ou executar regras. Que poderes eram esses? Basicamente, o primeiro poder era o legislativo. O poder legislativo era basicamente um poder que ficava a cargo da Assembleia Geral. A Assembleia Geral era composta por 2 câmaras, que eram chamadas de Câmara dos Deputados e o Senado. Interessante vocês saberem que pessoas do Brasil inteiro podiam votar para pessoas fazerem leis na Câmara dos Deputados ou no Senado. O voto nessa época era censitário. O que isso significa? O voto é por renda, sendo que o voto por renda saía de várias áreas do Brasil. O Brasil nessa época era dividido em províncias. Ponto importante também, meus caros, é falar de um segundo grande poder. O segundo poder importante é o judiciário. O judiciário era composto por juízes, muitas vezes nomeados pelo próprio imperador. Ponto importante, o poder executivo, que executa regras, ficaria a cargo do imperador também,
de ministros nomeados por ele. E o último grande poder, como são 4, era um poder chamado poder moderador. O que o poder moderador fazia? O poder moderador tinha uma atribuição bastante interessante. O poder moderador poderia interferir nos demais poderes quando o imperador achasse necessário. Portanto, de acordo com a Constituição, para manter a harmonia e o equilíbrio do Estado, o imperador poderia interferir nos demais poderes. Portanto, repare quantos poderes acabam sendo atribuídos ao imperador. Um ponto importante de tudo isso é entender também que o Brasil foi dividido em várias províncias. O que é uma província? É uma região administrativa do Brasil. E cada província do Brasil nessa época, como todas que estão desenhadas aí, elas tinham um presidente de província. O que é um presidente de província? Hoje em dia, nós temos o país dividido aqui em estados, certo? Cada estado tem um governador. Nessa época, cada província também tinha uma espécie de, abre aspas, governador. Só que o governador nessa época se chamava presidente de província. E quem escolhia o presidente de província? Professor, os próprios habitantes do local? Não. Quem escolhia o presidente de província era o imperador que saía do Rio de Janeiro. Então, repare, era o imperador que escolhia pessoas para comandar e governar cada regiãozinha do Brasil. Esse é um ponto bastante interessante. Por quê? Porque vendo isso, fica bastante claro que essa Constituição, ela é, portanto, uma Constituição centralizadora. Era do Rio de Janeiro que saíram todas as regras para o Brasil. Aliás, os próprios governadores de cada região brasileira eram escolhidos pelo Rio de Janeiro. É o que a gente chama de centralização na política. Ponto importante também, desculpe, é você entender que, além de tudo isso, Dom Pedro começou a sofrer uma série de pressões internas e externas, sobretudo a partir de 1829. Dom Pedro acabou, no dia 7 de abril de 1831, abdicando do trono. O que isso significa? Ele pediu para sair, voltou para Portugal, e ele abdicou e deixou o filhinho dele aqui para ser o futuro imperador. Só que o problema é justamente que o filhinho dele ainda tinha somente 5 anos de idade. Veja só a carta de abdicação de Dom Pedro. Interessante vocês saberem que a partir daí o que acontecia? Se o menininho era muito novo, se o filhinho dele tinha só 5 anos, ele não podia assumir, não é uma criança, não pode assumir um trono. O que a Constituição dizia? Bom, a Constituição dizia que o imperador só poderia assumir com 18 anos. Então, o menininho ia ter que esperar. Quem vai assumir durante esse período? De acordo com a Constituição, no artigo 122, um familiar próximo. O problema é que esse familiar tinha que ter mais de 25 anos, não tinha nenhum próximo familiar de Dom Pedro que tivesse mais de 25 anos. Então, no artigo 123, já que se não tem nenhum parente próximo, o império seria governado por uma regência permanente nomeada pela Assembleia Geral. O que isso significa? É o poder legislativo, aquele poder eleito por pessoas do Brasil inteiro que nomearia quem seriam os regentes, quem ocuparia essa cadeira de imperador, que é uma cadeira muito importante, mas nessa época não tinha. No caso, seriam 3 pessoas até para dividir os poderes. Interessante vocês saberem disso. A partir daí, meus caros, a gente entra no período regencial. Mas para você entender o período regencial, eu quero que você entenda um debate político que acontecia nessa época. Que debate era esse? Havia pessoas agora que estavam comandando o Brasil que eram pessoas da elite, não é mais o imperador e tal. Então, esses caras da elite que estão regendo o poder durante esse período vão ter um debate muito importante acerca do que vai ser esse país. A Constituição dizia que o Brasil era basicamente governado pelo Rio de Janeiro e que cada região não deveria ter muita autonomia. Havia pessoas que achavam que isso deveria ser mantido. Eram pessoas que acreditavam que a centralização deveria continuar acontecendo, ou seja, era do Rio de Janeiro que deveriam sair representantes para governar o Brasil inteiro. Por isso, essa vertente acredita no que a gente chama de um governo central forte. O que significa um governo central forte? Um governo que basicamente, um país que é basicamente governado por uma região específica. Era do Rio de Janeiro, veja o esquema, que deveria sair todas as regras para cada uma das províncias brasileiras, sem que as províncias tivessem direito, por exemplo, de fazer uma lei, de nomear um funcionário público. Por isso, quem achava que o governo central devia ser forte era chamado de um conservador. Interessante vocês saberem também, meus caros, que não era todo mundo que pensava assim. Havia setores de elite, por acaso, de cada região do Brasil, que achavam que cada região brasileira já tinha passado da hora de ter um pouco de direitos. Por exemplo, de fazer suas próprias leis, de determinar algumas funções e de impostos locais. Esses caras acreditavam, portanto, no que a gente chama de descentralização política. O que significa uma descentralização? É que cada região deveria ter mais autonomia para fazer lei, para decidir questões internas. Às vezes o Rio de Janeiro não sabia o que estava acontecendo no Grão-Pará direito, né? Então a galera do lado do Grão-Pará queria definir suas próprias questões. Essas pessoas eram chamadas de pessoas que queriam liberar um pouquinho mais a autonomia para cada região. Por isso, em alguns termos, eles eram chamados mais de liberais.
Mas agora começa a treta. Esse é o grande debate que existia durante essa época. Veja esse esquema, portanto. Repare só, é como se o Rio de Janeiro não tivesse tanta força assim e cada região deveria ter mais oportunidades de ter mais autonomia. Meus caros, o problema é o seguinte, esse debate todo, ele também é um debate dos partidos políticos da época. E agora a gente entra num grande período dos partidos. Quais eram os partidos da época? Para isso a gente vai ter que voltar no primeiro reinado, no período de Dom Pedro, de qualquer jeito. Havia fundamentalmente dois partidos políticos durante o período do primeiro reinado. Na regência, esses partidos vão mudar de nome. O primeiro deles era um partido chamado Partido Português. O Partido Português era um partido que era de pessoas muito aliadas a Dom Pedro, que achavam que o Dom Pedro I tinha que ter muita força ainda durante o período do Dom Pedro. Só que o Dom Pedro foi embora. Dom Pedro agora está em Portugal. A treta é essa. Entre 1831 até 1837, esse partido português mudou de nome, ele passou a ser chamado de Partido dos Restauradores. Esses caras achavam que o Dom Pedro não deveria ficar em Portugal, deveria voltar para o Brasil e ocupar o trono brasileiro. Eles eram chamados também de caramurus, eram os caras mais reacionários, ou seja, pessoas que queriam retornar ao período do Dom Pedro. Esses caras, nessa época, eram perigosos. Havia um medo, sim, do Dom Pedro voltar. Por isso mesmo, havia um outro partido desde o primeiro reinado, que era um partido que tinha brigado muito com o Dom Pedro. Era um partido muito plural, muito cheio de pessoas diferentes. Esse partido foi chamado de Partido Brasileiro. Como todo partido muito plural, ele rachou durante o período da regência. Uma ala do Partido Brasileiro foi chamada de Partido de Povo Liberal Moderado, Partido Liberal Moderado. Ou chimangos. O que esses caras achavam? Bom, a gente é um pouco mais liberal que os restauradores. A gente acha que a Constituição deve ser seguida, a gente acha que a gente tem que ter uma regência até esse menininho, até o futuro Dom Pedro II ter a maioridade, nada de retorno do Dom Pedro, não, abdicou, tchau, tchau, beijo, vai embora. A gente acha que as regiões podem até ter um pouquinho de autonomia, mas pouca. A gente ainda tem que conservar algumas coisas. A gente ainda tem que conservar aquela Constituição. Então, como eu coloquei aqui, eles eram moderados, eram, vamos dizer assim, um centrão da época. No caso, vamos liberar algumas coisinhas, vamos até deixar as regiões terem um pouquinho mais de autonomia, mas vamos conservar a base da União Brasileira. Esses caras, muitas vezes, eram pessoas ainda do Rio de Janeiro, eram, digamos assim, o centrão da época. Muito bem. Havia também outra ala do Partido Brasileiro, esses caras eram mais exaltados, não é à toa, eles eram chamados de liberais exaltados ou jurujubas. O que esses caras queriam? Esses caras achavam que era importante cada região do Brasil ter muito mais autonomia, cada região do Brasil ter muito mais direito de fazer o que queria, sem a interferência do Rio de Janeiro enchendo o saco toda hora, mandando regra toda hora. Por isso eles eram, na época, considerados muito radicais. Eles também, no Rio Grande do Sul, por exemplo, foram chamados de farroupilhas, queriam muita autonomia para sua região. Portanto, eles buscam mudanças mais intensas. É interessante vocês saberem, meus caros, que nesse primeiro momento, como havia muito medo do Dom Pedro I voltar e os liberais, tanto moderados quanto exaltados, por mais divergências que tivessem, não queriam a volta do Dom Pedro, eles se unem contra os restauradores. Por isso mesmo, esse período é um período em que vai ter muito debate sobre dar autonomia para as províncias, para as regiões brasileiras. Esse período, as regiões brasileiras começam a ganhar autonomia pela primeira vez. Por isso, esse período é chamado de avanço liberal, ou seja, cada região acaba conseguindo ter um pouco mais de autonomia, perto do que tinha antes no período do Dom Pedro I. Interessante vocês saberem. Quando Dom Pedro I abdicou, como o filhinho era mais novo, assumiu provisoriamente uma regência de 3 caras, o Congresso, né, estava em recesso, então 3 caras que estavam no Rio de Janeiro acabaram sendo eleitos para o que a gente chama de uma regência trina provisória. 3 caras assumiram esse poder de imperador, digamos assim, por alguns meses. Eles começam, então, já a fazer algumas alterações, mas como era uma regência provisória, só para tapar um buraco até a Assembleia ser convocada efetivamente, é eleita, depois de um tempinho, em junho, uma nova regência, chamada de Regência Trina Permanente. Regência Trina Permanente ficou no poder por 4 anos, e qual que é o ponto importante dessa regência? Nesse período aqui, os liberais estão com muita força, eles estão querendo mudar algumas regras do Brasil, perto da época do Dom Pedro. Então, primeiro ponto, o que você deve lembrar sobre esse período das regências trinas? É que nesse momento há medidas descentralizadoras acontecendo, sendo que de todas elas, sem dúvida, vale colocar a mais importante aqui na tela para vocês, que é o Ato Adicional de 1834. O que esse ato fazia? Esse ato, como o próprio nome já diz, adiciona algo à Constituição, ele muda a Constituição. Sempre que você vê ato adicional em prova de vestibular, é porque isso muda a Constituição, isso é muito importante. A Constituição foi mudada, então as regras do Brasil foram mudadas. Esse ato coloca uma série de medidas descentralizadoras. O que isso significa? Que algumas regiões do Brasil vão ter mais autonomia. Esse ato é muito importante, que, por exemplo, ele cria a Assembleia Legislativa Provincial. O que isso significa?
que cada região agora vai poder fazer leis específicas. Até esse período isso não era possível. Que a nomeação e demissão de funcionários públicos também poderia acontecer dentro de cada província brasileira. Que a eleição também agora não seria para 3 regentes. A eleição para o regente acontecia dentro do próprio parlamento, dentro da Assembleia Geral, do Legislativo. Agora não. Cada região do Brasil, cada pessoa que tem dinheiro, vai poder votar para o próximo regente diretamente. Ele vai ser um só, mas ele vai ser votado por pessoas do Brasil inteiro. Então, esse ato ele foi visto como um ato descentralizador em alguns aspectos, o que é um ponto importante, ok? Bom, dito isso, meus caros, interessante saber, foi eleito um regente uno depois desse ato adicional, um único regente chamado Padre Feijó, Diogo Antônio Feijó, muito famoso. Só que durante o período dele, cara, deu ruim. Deu ruim pra caramba, estourou revolta em várias regiões do Brasil, cabanagem, balaiada, revolta dos malês, a sabinada, a farroupilha, e essas revoltas foram revoltas que muitas delas tiveram um caráter separatista. Revoltas que queriam fazer o Brasil, em alguns casos, em algumas regiões do Brasil, queriam se desligar do Brasil. Isso é muito perigoso, uma revolta separatista faz com que o território nacional, a unidade nacional, seja colocada em risco. Por isso mesmo, os liberais começaram a perder força. Muita gente começou a falar, principalmente os antigos restauradores ou pessoas mais conservadoras. Aê, vocês deram autonomia demais para as regiões, pô. Cada região tá fazendo o que quer, cada região tá tentando decidir um monte de coisa, agora eles querem mais autonomia, sempre mais, e querem até se separar do Brasil. A culpa é de vocês e desse maldito ato adicional de 1834. Temos que desfazer isso. Não é à toa, a partir de 1837, os liberais vão perdendo força, esse avanço liberal de medidas descentralizadoras vai acabando, a gente entra no segundo período da regência, chamado de período mais conservador. Repare só nesse trecho escrito por Bernardo Pereira de Vasconcelos, que esse cara aí. Fui liberal, então a liberdade era nova no país, estava nas aspirações de todos, mas não nas leis, o poder era tudo. Fui liberal. Hoje, porém, é diverso o aspecto da sociedade. Os princípios democráticos tudo ganharam e muito comprometeram a sociedade, que então corria risco pelo poder, corre agora risco pela desorganização e pela anarquia. Como então quis, quero hoje servi-la, quero salvá-la e por isso sou regressista. Esse cara, como disse, foi liberal, ele mudou de ideia, porque as pessoas mudam de ideia. Meus caros, durante esse período de 1837, por o país estar em pandemônio, um monte de revolta e quase se fragmentando, os restauradores, junto com alguns setores antigos liberais moderados que agora partem a ser mais conservadores pela conjuntura, fundam um partido chamado Partido Regressista. Esses caras achavam que aquele ato adicional de 1834 tinha dado autonomia demais para as regiões brasileiras e por isso o Brasil estava passando por um período de anarquia. Então era importante retomar medidas conservadoras que mantinham o Rio de Janeiro podendo interferir em todas as regiões brasileiras, tirando a autonomia das regiões brasileiras. Importante vocês saberem, não era todos os liberais moderados que pensavam assim. Uma outra ala dos liberais moderados, que eram mais progressistas, junto com os setores dos liberais exaltados, formam um partido chamado Partido Progressista. Esse partido achava que as regiões do Brasil deveriam manter a sua autonomia conquistada a partir do ato de 1834. E é a partir dessa briga, meus caros, que acaba vencendo o setor. O setor regressista venceu. Olha aqui, nós temos, portanto, um período chamado de regresso conservador. Medidas conservadoras que dão mais força para o Rio de Janeiro passam a ser, a partir de agora, mais adotadas. Um regente, Feijó abdicou de tantas revoltas que aconteceram no Brasil, um regente conservador foi eleito, Araújo Lima. E ele fez um ato chamado de Lei de Interpretação ao Ato Adicional. Esse ato saiu em 1840 e basicamente coloca uma série de medidas centralizadoras que voltam atribuições ao Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro passa a poder interferir nas vastas regiões do Brasil. Portanto, meus caros, olha esse esquema. Esse esquema mostra bem o que aconteceu no período regencial. No começo, as regiões do Brasil vão ganhando mais autonomia, período chamado de avanço liberal. No final, como o Brasil vivia várias revoltas, houve um regresso conservador e medidas que voltam a tirar a autonomia dos estados acontecem, Rio de Janeiro volta a ter muita força. Meus caros, muito obrigado. Sigam a gente aí no Instagram se vocês quiserem, eu aí no cantinho, Prof. Eduardo, a professora Thaís e, claro, se inscrevam no nosso canal de Humanas. Bons estudos para vocês. Espero que vocês tenham gostado.